Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Daniel, da CCB, tá? É a Congregação Cristã no Brasil, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Pera, subir mais um pouquinho, assim. Opa! Calma. Ah, não, cachorro, agora não, sossega. Então, vamos continuar aqui, tá, amados? Ele fala, mas você quer que eu cuide do teu corpo, em vez de você apresentar o teu corpo puro, irrepreensível, você está usando ele segundo o teu querer. Bendito é o nome do... Então, veja, segundo o teu querer, que ele quer dizer, é de você usar o que você quer, entende? Ele está levando a pregação que eu estou entendendo aqui, é que você tem que apresentar o corpo, porque o teu corpo é morada do Espírito Santo, né, que ele está falando, mas no sentido de você se vestir de acordo com o que a religião quer que você vista. Mas ele não está falando de você apresentar o vosso corpo, que é o templo do Espírito, de você ser o templo e não mais é um templo, não é isso que ele está falando. Ele está falando de atos religiosos, de você vestir de acordo com o que a religião quer que você faça, entende? É isso que ele está falando. Senhor, deixa eu usar dele segundo o meu querer. Então o corpo que é usado segundo a glória de Deus, segundo o querer de Deus, ele não impõe mais os seus desejos, mas ele deixa os desejos de Deus imperar sobre o seu próprio corpo. Por isso que este homem e esta mulher alcançam milagre de Deus até no corpo. Bendito é o nome do Senhor. Estão entendendo isso, irmão? Que Deus está dando? Nós ouvimos hoje aqui obras de milagre. E quantos milagres que alguém não alcançou no corpo, teve enfermo, não alcançou uma libertação no corpo, mas a alma foi justificada. Vocês já viram isso, irmão? Alguém ser justificado na prova, ser justificado numa enfermidade, não importa. O importante é perceber o milagre de Deus. E Davi... Então, ele está falando na prova é o quê? Numa doença. Ele está falando tudo físico, ele está falando nada no espírito. Tá certo? Tudo físico. A pessoa ser justificada na prova é a pessoa ser curada nessa vida temporal. Só que o próprio Yahushua disse, né, que muitos iriam fazer milagres, tá certo? E que muitos iriam fazer milagres, né? Cadê aqui, ó? Que muitos operariam milagres. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Pessoal, muitos operam milagres. Bíblia. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê? Falsos profetas. Vamos botar aqui, ó. Muitos operam milagres em meu nome. Vamos ver aqui, ó. Em meu nome. Vamos ver aqui onde é que está escrito aqui. Muitos sinais e maravilhas são realizados. Tá, nesse não. Ai. Deixa eu ver aqui, Mateus. Mateus, Bíblia. Aqui, ó. Mateus 24, 5. Vamos lá, vamos ler aqui, Mateus 24, 5. Aqui, ó. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Mateus 24. E quando Yahushua ia saindo do pátio do templo, não era do templo, amados. Veja bem, Mateus 24,
Vamos botar aqui, Mateus 24, olha. Não era do templo, tá? Era do pátio do templo. Vamos lá. Mateus 24. Cala a boca, cachorros. Aí vamos botar aqui do 1. Vou botar aqui tudo. Vamos ver como é que tá aqui. Olha. Viu aqui, ó. E a Ruxa saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. E foi. A gente lê que quando Yahushua ele entregou o Espírito ao Pai, diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo e as pedras do templo se fenderam. Vocês vejam bem, tá? Então aqui, ó. E Yahushua estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram, em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor, o tempo de o Senhor voltar e de acabar, e de tudo acabar. E Yahushua respondeu. Veja bem, olha o que Yahushua respondeu. Amados, não sei se está dando aqui para vocês lerem. Deixa eu tentar botar para cá assim, ó. Peraí. Agora que eu estou percebendo isso. Que eu quero que dê para ler legal mesmo, sabe? Quero que dê para ler. Eu estou aqui, ó. Ó. Tá? Desculpa aí, amados. Agora que eu percebi, tá? Então, deixa eu tentar ajeitar aqui mais um pouquinho. Tá meio torto. Vou deixar assim mesmo, tá, amados? Então, vamos lá. Eu tô aqui, ó. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear. Cadê? Mas não é isso que eu quero, gente. Não é isso que eu quero. Ah, sim, aqui. Tá, vamos continuar, é isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Desculpa, amados. Ó, eu sou o Messias e enganarão muitas pessoas. Não tenho medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Mas não é isso que eu estou querendo ver. Não é isso, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, porque muitos virão o meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Ah, sim, mas não é isso, não. Eu estou querendo um de milagres. Que muitos farão milagres. Tá certo? Ó, até os judeus mais hostis, não. Que muitos farão milagres em meu nome. Em meu nome curei, em teu nome curei. Deixa eu ver aqui, ó. Senhor, em teu nome expulsei demônios. Vamos ver aqui, ó. Em teu nome expulsei com S é ótimo, né, amados? Expulsei os demônios. Quer ver a Bíblia? É uma coisa assim que eu tô querendo, porque ele tá falando de milagres, né?
esse moço, ó, Mateus 7, 22 e 23. Vamos lá, Mateus 7. Veja. Ó, portanto, pelos frutos conhecereis. Conhecereis quem? As árvores. Quais as árvores? Os líderes religiosos. Ele está falando dos líderes religiosos aqui, amados. Pelos frutos conhecereis de qual árvore eles são. Porque os líderes religiosos não estão na videira verdadeira, que é Yahushua. Eles estão na árvore da religião. Ah? Então vocês vejam bem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vocês vejam bem, Mateus 7, 22, olha aqui, ó. Mateus 7, 22. Vocês vejam que nos templos tem muitos milagres, mas não é da parte de Yahushua, porque Yahushua não está no tempo físico. Então eles operam milagres por quem? Por esse Deus Terron, que dá milagres dessa vida temporal. Então vocês vejam bem. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus pelo seu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres, ó. Maravilhas, milagres, olha. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Quem é que está perguntando isso para o Senhor? Para Yahushua? Quem vai perguntar? Os líderes religiosos. Não são eles que expulsam os demônios? Então vocês vejam bem. Aí aqui ele está falando, né, de milagres, mas aqui o Deus das trevas, ele faz milagres aqui. Mas o milagre que ele faz aqui é nessa vida temporal. Tá? Então vocês vejam, é uma libertação que engana. Não é verdadeira liberdade, porque eles falam que estão libertos, mas estão libertos que numa religião, praticando atos da religião, no fardo pesado. O próprio Yahushua disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados de quê, amados? Da religião. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo suave. Tá certo? E aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração. Então vocês vejam que a religião, ela é uma escravidão e que ela diz que é liberdade, mas não é. Não é. É uma escravidão. E a liberdade que ele dá é uma liberdade falsa, mentirosa, porque a liberdade verdadeira só está em Yahushua. Tá certo? Então vocês vejam bem. Aí ele está falando de milagres, mas milagres que Terron opera no corpo aqui nessa vida temporal. E quando ele opera, tá? Mas o milagre mesmo, quem operou foi Yahushua no madeiro, nos dando a vida eterna, nos dando a salvação, tá certo? E a verdadeira libertação, que é o quê? Ele nos libertar do jugo da religião, nos libertar a mente, para a gente pensar, tá certo? Então vocês vejam bem que é totalmente diferente. Vamos continuar. A nossa crença é um reino. A nossa fé é um reino. Quem sabe tem alguém aqui hoje enfraquecendo no reinado? Bendito é o nome do Senhor. Então, é o reino, mas qual reino que ele está falando? Porque o reino, o nosso reino é no espírito. Tá certo? O próprio Yahushua, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Só que o reino na religião é físico, não é espiritual, mas é físico. Vocês veem que não tem nada a ver com o espírito. Tá certo? Vamos continuar. Quem sabe algum reinado aqui hoje enfraquecendo por causa dos inimigos que se levantaram, por causa dos abissalão da vida que se levantaram, por causa
espada de Seba que se levantou. Bendito é o nome do Senhor. Olha aqui, irmãos, a sedição de Seba. Davi já tinha passado, irmãos. Aí vocês vejam que ele está falando do reinado e dando passagem, falando de personagens da Bíblia. Que eles sempre fazem isso, né? Comparam personagens da Bíblia com os dias de hoje. A história da Bíblia, do que aconteceu no físico, ele passa para os dias de hoje, né? Passando como se fosse uma coisa espiritual, né? E sendo que a própria Escritura diz, né? Deixa eu ver aqui onde é que está escrito, porque eu esqueci de novo, como sempre eu esqueci aonde está escrito, né? Deixa eu botar aqui, peraí. Aonde é que está escrito aqui, cadê? Que a Bíblia, a Escritura não é de interpretação pessoal. Bíblia. Veja isso. Segundo Pedro 1. Segundo Pedro 1:20. Vocês vejam bem, amados. Segundo Pedro 1:20. Vamos lá. Vai para baixo. Segundo Pedro 1:20. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Acima de tudo, porém, lembrem disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras. Aqui está a Escritura Sagrada, mas das Escrituras, né? Pois, das Escrituras Sagradas, né? Porque é a Escritura no Espírito. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito de Yahweh quando anunciava a mensagem que vinha de Yahweh. Aqui, ó, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Veja, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Yahweh, movidos pelo Espírito de Yahweh. Então, vocês vejam que o que acontece hoje nos tempos físicos, as pessoas pegam uma passagem da Bíblia, tá? E aí ela vai e interpreta pessoalmente, dizendo que é uma palavra de Deus, que é o Espírito está falando, mas ela vai e interpreta aquilo ali, passando por dias de hoje, como se passando para a gente entender que o que a gente está passando é uma coisa espiritual. Então a pessoa vai entender que a aprovação que ela está passando, o problema cotidiano é uma coisa espiritual, sendo que não são problemas cotidianos da vida, cada um pode passar por isso, tá? Tipo assim, Davi, ele derrotou o Golias, né? Então o Golias, ele estava assim, afrontando, né, o povo de Israel, e Davi chegou e perguntou: quem é esse incircunciso, né, que está afrontando a Yahweh? Quem são esses? E aí Davi vai com uma funda, né, e uma pedra e taca na testa do Golias. O Golias cai, aí ele pega uma espada e degola a cabeça, o pescoço, né, tira a cabeça, tá? Degola Golias, né? E aí os líderes vai e falam: então, assim como Davi, ele derrotou o gigante, então você também vai derrotar o gigante da sua vida. Aí qual é o gigante? Aí a pessoa, um que está desempregado, ele vai falar: o meu gigante é o desemprego. Aí o outro que tem o marido beberrão: o meu gigante é o meu marido beberrão. Aí o outro que tem o filho nas drogas: o meu gigante é as drogas. Aí o outro está com uma doença: o meu gigante é a doença. Então cada um vai interpretar da sua maneira, e sendo que a Escritura, ela não é de interpretação pessoal. A Escritura, ela é uma interpretação só. Qual é a interpretação? A interpretação no Espírito, para a gente ser guiado no Espírito e andar no Espírito, não é no físico. Então vocês vejam que quando o apóstolo ele fala, ele está falando no Espírito.
né? E isso é interessante, né? Tanto que até o apóstolo ele fala sobre isso, né? A gente vê que os apóstolos eles sempre estão falando guiados no Espírito, falando pelo Espírito. Então vocês vejam como é que são as coisas. Então vamos continuar aqui o que o moço vai falar aqui, né? Vamos lá. Uma guerra no seu reinado pelo seu próprio filho. Além de outras, seu próprio filho se levantou, irmãos. E depois agora, quando passou do filho, então se achou ali um homem de Belial, irmãos. O que era Belial? Belial é o contrário. Belial são as forças contrárias. Um homem com espírito contrário. Irmão, o Senhor trouxe essa palavra aqui. Mas Deus dá lhe pregar à igreja, cuidado, cuidado. Provai os espíritos e veja de onde eles provêm. A tua guerra não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes da maldade. Bendito é o nome do Senhor. Então se levantou um homem, irmãos, de Belial, cujo nome era Seba, filho de Micre, era homem de Benjamim. E ele então tocou a buzina, irmãos, quando viu já Davi, irmãos, enfraquecido pelo que se levantavam contra o seu reinado. Bendito é o nome do Senhor, porque o nosso reinado espiritual, irmãos, quando nós passamos batalha, quando nós estamos aos pés de Deus, Senhor me guarda, Senhor me cria um caminho, Senhor me ajuda. Isto tem caminhos espirituais, tem caminhos... Ué, ele está falando no espírito, mas na verdade ele não está no espírito. Ele está falando do espírito, mas não está no espírito. Porque veja, Senhor, me cria um caminho. Ué, mas Yahweh já criou o caminho, que é Yahushua. Então o que ele está fazendo no caminho da religião? Porque Yahushua é o caminho, vocês vejam bem. Ele está falando coisa aqui que sinceramente não bate, olha. Vamos lá. Belial, cujo nome era Seba, filho de Micre, era homem de Benjamim. E ele então tocou a buzina, irmãos, quando viu já Davi, irmãos, enfraquecido pelo que se levantavam contra o seu reinado. Bendito é o nome do Senhor, porque o nosso reinado espiritual, irmãos, quando nós passamos batalha, quando nós... Então, nosso reinado espiritual, quando nós passamos batalha, mas a batalha que ele vai falar são os problemas cotidianos que ele vai colocar como espiritual, mas não é, são os problemas cotidianos. Aos pés de Deus, Senhor me guarda, Senhor me cria um caminho, Senhor me ajuda. Então, Senhor me cria um caminho, ou seja, ele não crê que ele está no caminho, porque na verdade ele não está, ele está no caminho da religião. Então vocês vejam, o Senhor me cria o caminho ele já criou, que é Yahushua. Yahushua é o caminho. Agora, aquele que anda em Yahushua anda no espírito, não anda no físico. Não vai no caminho da religião, não vai no caminho do tempo físico. Por quê? Porque Yahushua é o caminho e é no espírito. Mas ele está falando tudo aqui no físico, não está falando nada do espírito. Tem caminhos espirituais, tem caminhos materiais, todos os caminhos nós precisamos do Senhor para que o nosso reinado seja firme. Quem faz... Veja bem, todos os caminhos nós precisamos do Senhor. Só que a Escritura é bem clara, a Escritura diz que Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não tem caminhos. Tem o caminho que é Yahushua. Então vocês vejam bem que é diferente. Mas o teu reino firme é o Senhor. Quem fez firme o reinado de Salomão foi o Senhor. Quem fez firme o reinado de Davi foi o Senhor. Quem faz firme o teu reinado nessa graça é o Senhor. Oi, o reinado de Salomão foi qual Senhor? Porque veja bem, amados. Veja bem. Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui onde é que está escrito na Bíblia, sobre o reinado de Salomão. Veja. Reinaldo. Oi, irmão Reinaldo, escrevi teu nome ali, você viu, né? De Salomão. Vamos lá. Salomão, Bíblia. Vamos lá.
Ah, 1 Reis 11. Então vamos ver aqui 1 Reis 11. Porque veja bem, amados. Primeira coisa. Saul, ele foi o primeiro rei, né? Assim, o que conta na história é o seguinte, e que eu creio que foi verdade, tá? O povo de Israel, ele não tinha rei, ele tinha juízes que ajudavam, né? E aí o que acontece? O povo começou a pedir um rei, porque os outros povos tinham reis e o povo de Israel não tinha rei. E aí o profeta Samuel, que era o juiz na época, tá certo? Acho que é isso mesmo. Ele falou para o Senhor, né? Ele falou, poxa, esse povo tá pedindo um rei. E aí o Senhor disse para ele, olha, eles não estão rejeitando, não é a ti, eles estão rejeitando é a mim, certo? E aí, como o povo pediu um rei, aí o Senhor ouviu e escolheu Saul, que era um homem alto, né, assim, de uma boa aparência e alto, né, o que está assim na escritura. Saul, então, ele não obedeceu totalmente, não seguiu os passos do Senhor, né, de Iarro, não foi fiel a Iarro, tá? Até procurou uma médium que mandou subir Samuel, tá certo? Então vocês vejam bem, que está escrito isso na Bíblia. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo a Bíblia, eu era adolescente, eu li isso na Bíblia, gente, era de noite. E que eu li que Saul, ele foi procurar uma médium, e a médium pegou, mandou subir, que ele se fantasiou, ele botou uma outra roupa para não perceber que ele era o rei, e aí a mulher pegou e mandou subir Samuel. Samuel subiu para falar com Saul. Gente, eu fiquei apavorada, eu nem dormi direito nesse dia com medo, gente. Que horror. Olha, eu era muito medrosa, muito mesmo. Qualquer coisa eu tinha medo. E eu fiquei com medo, não consegui dormir direito com medo. Então vamos lá, voltando aqui à história, né? Aí, Saul, ele aprontou muitas coisas, né, e tal, e Iarro, ele não aprovou Saul como rei, tá? E aí ele escolheu Davi, filho de Jessé, tá? Davi tinha que, acho que era Jeroboão, não, Adonias, desculpa, Adonias que teria que ser o sucessor, tá, de Davi. Por quê? Porque o Adonias era o mais velho. Porém, Adonias foi morto. Quem matou Adonias? Vamos ver. A morte de Adonias, vamos ver aqui. Que eu acho que foi Salomão que mandou matar Adonias. Vamos ver. Bíblia. Adonias foi filho de Davi. Adonias, filho de Davi, tá? Só que ele foi filho de Davi com outra. E Salomão foi filho de Davi com Batseba. Tá certo? Aquela, a mulher de Urias, né? Que Davi, ele viu a mulher tomando banho e desejou a mulher. Aí depois ele teve relação com ela, ela engravidou. E aí ele pegou e mandou Urias, que era o marido da mulher, na frente da batalha, pedindo para Joabe para botar ele na frente da batalha. E ali ele foi morto, tá certo? Então, e aí nisso ela engravidou, né? Tava grávida de Davi. E aí Davi pegou ela por mulher, tá certo? E aí o filho morreu, né? Por causa do pecado dele, o filho morreu. E depois ele teve de novo relação com a Batseba. E aí ela gerou Salomão, tá certo? E Adonias foi filho de Davi com outra mulher, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui 1 Reis 1. Vamos ver aqui 1 Reis 1, para ver o que está escrito aqui. Vamos lá, não sei por que eu tô... Eu senti de ler isso para vocês, amado. Vamos lá, 1 Reis 1. Vamos lá. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-lhe de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei
meu senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. Veja, por quê? Porque o Adonias, ele era o filho mais velho de Davi, tá? E preparou carros de cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparecer. E Agite o tivera depois de Abisalão. Então seria Abisalão. Deixa eu ver aqui qual era o filho. Deixa eu ver aqui qual era o filho mais velho. Vamos ver aqui uma coisa aqui, amados. Eu quero ver aqui qual é o filho mais velho de Davi. Porque, na verdade, o filho mais velho que tinha que reinar após a morte de Davi. Mais velho de Davi. Bíblia. E estes por ordem são os filhos de Davi que nasceram, Cadê? 1 Crônicas 3. Então vamos lá. São estes por ordem de idade os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebrom. Amon, filho de Aionã. Tá. Aqui, Amon, então, filho de Ainoã, de Jezreel, Daniel, filho de Abigail, de Carmelo, Abisalão, filho de Mar... Então, na verdade, amados, então, Amon, que era o mais velho, né? Amon era o mais velho. Mas vocês vejam que Salomão, olha, aqui, olha só, Amon, filho de Ainoã, de Jezreel, Daniel, filho de Abigail, de Carmelo, Abisalão, filho de Macá, que era filho de Talmai, rei de Jesus, Adonias, filho de Agite, Cefatias, filho de Abital, e Treão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Tá? Então, na verdade, Amon é o mais velho. Tá? Aí vocês vejam que o Adonias queria pegar o lugar. Só que Amon teria que ser o rei. Ele reinou 33 anos em Jerusalém e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos, Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Natã também era irmão de Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos, Ibai, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Zafia, enfim, tá? Então vamos lá. Na verdade, quem tinha que ser o rei seria quem? O Amon, tá certo? O Amon teria que ser o rei. Mas na verdade, Adonias, ele queria o reinado do pai, tá certo? Queria ser rei. E parece que Salomão mandou matar. Vamos botar aqui. Quem mandou matar Adonias? Matar Adonias. Bíblia. Vamos ver. Primeiro Reis 1. Vamos lá. Peraí. Primeiro Reis 2. Vamos ver aqui. 25, A morte de Adonias. Vamos lá aqui.
Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Batseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou: a sua visita de amigo? É sim, respondeu ele. E continuou: eu quero lhe dizer uma coisa, diga a ela. E Adonias disse: tá, a Batseba é a mãe de Salomão, né? E Adonias disse: a senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente. E o meu irmão se tornou rei porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer só um pedido e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Batseba. E ele disse: peça ao rei Salomão que me dê Abisague, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la, inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxesse um trono para Batseba. E ela se sentou ao lado direito do rei. Aí Batseba disse: tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. E o rei disse: pode pedir, minha mãe. Eu não recusarei. Batseba disse: dê Abisague em casamento a seu irmão Adonias. Por que é que a senhora está pedindo Abisague para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino? Afinal, Adonias é meu irmão mais velho e o sacerdote Abiatar e Joabe estão ao lado dele. Vocês vejam que como Adonias era o irmão mais velho, Adonias que tinha que ser o rei e não Salomão. Então vocês vejam bem. Agora, eu acredito que Adonias era o irmão mais velho, porque então na certa Amon e Abisalão já tinham sido mortos, né? Porque você está falando que Adonias é o irmão mais velho, é porque então os outros já morreram, tá certo? Então vocês vejam bem. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: que Deus me castigue em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono de meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaías e ele foi, atacou Adonias e o matou. Veja bem como é que são as coisas. Ih, gente, passou demais, tá? Passou, eu não sei nem por que eu coloquei isso aqui, gente. Né? Desculpa aí, amados, passou demais o vídeo agora que eu vi, gente. Desculpa, né? Mas vocês vejam que eu coloquei esses versos, né? Essa parte de Davi, porque esse moço aí, o Daniel, tava falando do reinado de Davi, né? Mas na verdade, amados, Salomão, ele não era para ser rei. Quem era para ser rei era o filho mais velho de Davi. Ou seja, se Salomão ele disse que Adonias era o irmão mais velho, então era Adonias que tinha que ser rei. E ele usurpou isso. Então vocês vejam como é que são as coisas, né? Então não foi Iarro que colocou isso, porque Iarro não tá em nada sujo, não tá em nada obscuro, não tá em nada das trevas. Porque ele é luz e nele não há treva nenhuma. Então, amados, é isso. Amados, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima. Desculpa aí a demora dos vídeos.